E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. A live de hoje vai ser muito bacana, mais uma live com a doutora Fabiola. Então, eu quero dar meu boa noite para vocês que estão entrando. Olha só, a doutora Fabiola já até entrou. Falei para ela que ia entrar 5 minutos antes e acabei entrando 1 minuto. Então, boa noite, Fabiola. Quando quiser mandar a solicitação, pode mandar que eu já aceito. Boa noite, Arthur. Boa noite, Kátia, Diogo. Olha só, meu amigo Klaus Peter, direto da Alemanha. Boa noite, Klaus. Um abraço para você, pro Hélio, pro Fabi. Boa noite, Rafinha. Boa noite, pessoal. Se vocês puderem, vai clicando no coraçãozinho e vai enviando o aviãozinho para quem vocês conhecem para participar da live também e assim fazer com que nossa live fique salva no IGTV, tá bom? Deixa eu aceitar a solicitação aqui. Boa noite, Andréia. Boa noite, pessoal. Vila já está entrando. Muita chuva onde vocês estão, pessoal. Aqui tá nublado. Olha só, nossa convidada chegou. Hoje foi mais rápido. Tudo bom, Rogério? Tudo jóia. E você? Boa noite a todos. Tudo bem também? Falei que aqui tá chuva, agora deu uma trégua. Vamos ver se a internet colabora, Aqui, né? aqui não está chovendo hoje, por sinal, mas Que bom. choveu bastante. Mas tá precisando, né? Acabou até o rodízio de água aqui em Itu por conta dessa chuvarada toda. Sim. Aqui em São Paulo teve até episódios trágicos, né? Que É, quem assistiu aí os jornais viu, né? Tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida, né? mas faz parte, né? Tipo, Faz parte. o buraco não abriu de propósito e nem foi culpa de ninguém. Aconteceu. Foi um acidente. Um Um acidente. acidente. Igual já teve um acidente também parecido com esse quando estavam fazendo a linha, acho que amarela, era nessa. Amarela, metrô Pinheiros. Pinheiros, Isso, aqui próximo da minha casa. também, Uhum. também aconteceu coisa parecida. Mas no fim Sim, dá tudo certo. Mas obrigado sim. por você ter aceito novamente o Eu que convite. agradeço. Eu que agradeço. A primeira live foi um sucesso, daí o pessoal pediu um Que bom, repeteco e estamos aqui que bom. novamente. Que bom, obrigado aí para todo mundo. Que bom que gostaram, né? A gente sempre prepara assim o conteúdo, né? Sempre com muita atenção, muito respeito e carinho assim por quem vai assistir. Então é muito gratificante saber que foi bem aceito. E como pode ser que tenham pessoas aqui nessa live que não assistiram a anterior, então se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, Tá, da onde você é, qual, né, sua profissão, certo, qual sua certo. especialidade e o que mais você Tá, quiser falar. Você já é VIP aqui do tá canal. bom. Obrigada. Bom, o Rogério, né, já me conhece, a gente já é melhor amigo de infância, né, Rogério? É, isso aí. Mas para o pessoal que não me conhece, eu sou advogada aqui de São Paulo, mas como eu falei na outra live, eu acabei começando a minha carreira jurídica no exterior, na Alemanha, e por isso também que eu foco, né, muito tanto o meu canal lá do YouTube quanto aqui as lives que a gente está fazendo nesses assuntos, né? Porque eu sei que atrai muita atenção de muita gente da nossa carreira, né? De todas as áreas, mas da nossa carreira também. Então eu comecei lá na Alemanha e depois eu comecei a advogar aqui no Brasil, né? E trabalhei na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha aqui em São Paulo, né? Por uns 2 anos e desde 2015, do fim de 2015, eu estou em carreira solo, mas eu estou representando esse escritório alemão que eu trabalhei no início da minha carreira, faz alguns anos que eu os represento aqui em São Paulo. Por isso também que eu incentivo bastante o pessoal a correr atrás dos seus sonhos. Maravilha. Legal. E hoje nós vamos falar sobre carreiras jurídicas em outros países, certo? Isso, Daí, exatamente. quais são os países que você escolheu para falar nessa live? Porque se a gente for É, eu, falar de todos, nós não, Ixi, né?
É uma live para cada país e olhe lá, né? Então, assim, Exatamente. eu selecionei três, eu já havia falado de alguns, assim, muito por cima na outra live, mas eu selecionei três, deixei até um certo mistério lá no YouTube, que são Israel, Canadá e Portugal, falando aí um pouquinho de União Europeia, né? Então, né, eu quis trazer um país do Oriente Médio, um país da América, América do Norte, e um país europeu. E por qual motivo você escolheu especificadamente esses três países, né? Israel, Canadá e Sim. Portugal? Tá. Bom, então o primeiro motivo foi esse, né? Que eu quis selecionar aí países de diferentes lugares para não ficar focado só em Europa. Eu falo muito de Europa no meu canal, tal, mas assim para trazer uma visão geral de diversos lugares do mundo. E Israel especificamente, eu escolhi porque Israel é o país com mais advogados per capita, tem o maior número de advogados per capita. É um país que dá oportunidades nessa carreira mais igualitárias para homens e mulheres, então tanto juízes quanto advogados a gente verifica ali um número quase que igual, né, entre homens e mulheres, então eu acho bem interessante isso. É um país que até facilita a imigração, depois a gente vai falar sobre isso na live, e também foi uma forma de homenagem, porque no último dia 27, completaram 77 anos da libertação lá do campo de concentração de Auschwitz, né, dos judeus, etc. Então foi uma forma também de homenagear aí, né, os judeus e o Estado de Israel. Portugal eu escolhi porque você fala em Portugal, imigração para Portugal, o pessoal se interessa muito, não só na área jurídica, ter a facilidade da língua e as facilidades dos acordos aí bilaterais entre Brasil e Portugal. Canadá, falta mão de obra no Canadá, né? E muita gente se interessa. Então, junta a fome com a vontade de comer, né? Então, tem muita gente querendo emigrar e o Canadá recebendo muita gente que deseja se estabelecer no país. Então, assim, falando na prática, vamos começar por Israel, né? Que foi o primeiro que Certo, você falou. certo. Inclusive, é bonita a homenagem que você proporcionou. Parabéns pela sua atitude. Então, assim, na prática, começando por Israel, qual seria o primeiro passo para a gente iniciar uma carreira jurídica por lá? Como eu falei, assim, Israel, principalmente Tel Aviv ali, é uma cidade que recepciona muitos imigrantes, até tem muitos programas, né? O governo prevê muito subsídio aí para imigrantes, mas tem uma questão. Israel, ele beneficia muito mais os judeus e seus descendentes. Então, assim, até se diz aí que é um certo preconceito, mas a questão é que o país é soberano, então ele determina as suas regras de imigração. E para Israel, no caso, eles beneficiam aí judeus e descendentes em detrimento dos outros que não seguem essa religião. Então, assim, se a pessoa segue, né, o judaísmo ou é descendente, também depois eu vou falar sobre isso no decorrer da live, já é um ponto positivo. Para a carreira jurídica, o que seria interessante, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que quer trabalhar como advogado brasileiro, que é possível, também vou falar sobre isso, em Israel, né? Advogado estrangeiro lá, enfim, dando consultoria em direito ou brasileiro ou internacional. Falar muito bem o inglês, tá? É isso que eu ia te perguntar. Por Tem que ter o domínio da língua inglesa ou tem que ter o domínio da. Eu não sei, eles falam. o hebraico, Ou tem que saber hebraico também. Então, aí que tá. Para advogados brasileiros, estrangeiros, falando ali principalmente de Tel Aviv, mas em outras cidades também, né, as cidades que têm oportunidades ali para estrangeiros em Israel, você se dá muito bem com o inglês, tá? Então, assim, mesmo na carreira jurídica, então, pessoal que trabalha com contratos internacionais se dá muito bem em Israel, né? M&A, que são aquelas fusões e aquisições de empresas, né?
se dá muito bem, e aqui eu faço um parênteses, eu conversei com uma advogada também, amiga de infância minha, que é brasileira e está lá em Israel faz alguns anos, então assim, essas informações são muito quentes, né? São muito fresquinhas e corretas. Então, assim, tem oportunidade, mas se a pessoa fala o hebraico, tem, né? Segue o judaísmo ou tem a descendência, aí ela tem a possibilidade, inclusive, de ser advogado israelense, e aí fazer o exame da ordem lá, e aí hebraico, aí não tem jeito. Obrigatoriamente, mesmo, por exemplo, eu que já sou advogado, tenho a OAB aqui. Se eu quiser ir lá para Israel advogar por lá, eu tenho que fazer outro exame lá. Sim, se você quiser se inscrever na ordem lá de Israel, aí é esse caminho mais difícil que eu falei, né? Você vai ter que aprender o hebraico, porque a prova é em hebraico. O que acontece, eu quis trazer aqui nessa live, o que eu quis trazer nessa live é que às vezes assim, a gente, na carreira jurídica, obviamente, o direito é muito voltado para o país, né? Mas o advogado ele tem a possibilidade de trabalhar como advogado estrangeiro, né? No caso, advogado brasileiro, no exterior, né? Então, prestar serviços ali de consultoria em direito estrangeiro. Para e aqui brasileiros. mais um parênteses. Não necessariamente, por exemplo, a minha carreira, falar rapidamente aqui, eu comecei no escritório alemão dando assessoria em direito brasileiro, né? Porque, basicamente, investimentos no Brasil e direito de família. Divórcio. Então, fiz alguns divórcios, infelizmente, lá na Alemanha. Então, casais, né? Um alemão com uma brasileira ou vice-versa, enfim, casais homoafetivos também. E aí a gente fazia a dissolução do casamento. Entendi. E parece que existe uma certa lei do retorno quando a gente fala de Israel. Essa lei, Isso. ela beneficia algum advogado? Como que funciona essa lei do retorno? Eu quis trazer também, assim, ainda linkando naquela homenagem e linkando na live que é voltado para a advocacia, né? Então, assim, de acordo aí com pesquisas, hoje o Brasil tem em torno de 100 a 150 mil judeus que professam a religião judaica. Mas, quando a gente fala dessa lei do retorno, a gente engloba também os seus descendentes em até terceira geração, ou seja, até bisnetos. Tá? E aí abre um leque muito maior. Então, assim, você que é advogado e que por acaso já escutou falar que na sua família o seu avô, o seu bisavô era judeu, mesmo que hoje você professe outra religião, catolicismo, qualquer outra religião, você teria direito a essa lei do retorno. O que é isso? Israel dá a possibilidade de judeus ou seus descendentes em até terceira geração, e aqui engloba a descendência pelo lado materno ou paterno, tá? Teria o direito à cidadania israelense. E aí que eu entro nessa questão. Se você é advogado e tem essa descendência, então, muito provavelmente, você teria direito a tirar a cidadania israelense e aí teria muitas facilidades em Israel. E aí eu falo muitas mesmo. Bolsa de estudo, incentivo mesmo à imigração, o governo até abre mão de certos impostos no início. E só fazendo aqui, falando uma curiosidade até um pouco triste, né? Mas enfim, já que a gente falou aí do Holocausto, esse quesito, né, de limitar até a terceira geração, então a lei, né, do retorno, que essa lei, na verdade, para dar o retorno à casa, né, dos judeus, então voltem à casa, né, e aí essa lei considera até terceira geração os judeus, que é o mesmo critério utilizado pelo nazismo, na perseguição do nazismo. Então, também é uma forma de reparação. Tá? Entendi. Porque o próprio Estado de Israel foi criado como uma forma de reparação. Mas, enfim, a gente faz uma live sobre isso no futuro. Então, quem é advogado e tem essa descendência, vai atrás. Ela já está aqui, ó, deixando uma brecha para uma próxima live já, hein? Claro. Só vamos decidir se vai ser no meu, no seu, e eu preciso também, o Rogério precisa fazer uma live no meu, a gente vai decidir aí
Vamos. Quando não for eu Vamos no seu lá. canal, é você. E eu vou aproveitar, vou deixar você beber uma água e já vou fazer uma propaganda da próxima live que vai ser, Combinado. vai ser uma live extra que eu estou fazendo aqui pelo canal, sobre com dois peritos, eles são dois casais de peritos, vai ser na sexta-feira. A gente vai falar Legal. sobre a perícia no local do crime. Para a galera mais do direito Interessante. penal, criminal, vai ser bem Penal. bacana. Então, Uhum. vai ser sexta-feira esse mesmo horário. E na próxima terça-feira, eu queria que vocês não perdessem essa live, porque vai ser uma live fora do padrão. O nome da live é Advogados Fora do Padrão. Vai ser eu com uma advogada que ela, não sei se vocês conhecem, mas ela tem um canal no Instagram chamado Laura Malcriada. E ela também tem outro que é Tatá no Digital. Então ela faz uns vídeos, umas postagens assim, bem naquele sentido, a resposta que você queria dar para o cliente, mas não pode, sabe? Ah, Então, assim, hum. vai ser, vai ser uma Ah, não live, vou perder. no mínimo, engraçada. Então, vai ser advogados fora do padrão, que sou eu, que sou meio fora Ó, do padrão, e ela, que também é fora do padrão. Então, não percam. Agora que eu fiz o meu merchan, o meu comercial no meio da live, né? perfeito, perfeito. Vamos aproveitar a audiência, né? Vamos prosseguir Claro. aqui. E eu vou pedir de novo para vocês clicarem no coraçãozinho. Eu não estou vendo o coraçãozinho subir na tela. E vocês clicando no Ô, gente. coraçãozinho, a live fica salva no IGTV para os coleguinhas que não conseguiram Isso. assistir, assistirem depois. E também manda aviãozinho para todo mundo aí que vocês conheçam para vir assistir essa live. Mas vamos lá. Perfeito. Você já falou de Israel, falou da lei do retorno, e agora eu queria saber do Canadá. Como que Uhum. funciona a imigração no Canadá? A imigração não, a carreira jurídica no Canadá, e se vale a pena fazer um curso que tem lá chamado Uma college, pós. é uma Isso. pós-graduação antes de partir para a carreira jurídica nesse país. Tá. Assim, eu também aqui eu peguei informações muito frescas também com uma super amiga minha que mora lá. Eu tenho amigos em toda parte do mundo. Então, assim, quando a gente não sabe de tudo, a gente tem que ter muitos Não, é amigos perfeito. que eles sabem. Tem que ter contato no mundo inteiro. Tipo, vai que você quer sair do país, né? Então tem que ter Não é? contato, né? Tudo quanto é lugar. Então, assim, essa minha amiga me deu informações muito precisas e muito atuais. Então, basicamente, um curso de direito lá no Canadá, ele dura 4 anos, diferente do nosso aqui 5. Só que o direito do Canadá é baseado na common law, que é muito diferente do nosso direito aqui. A gente, nos primeiros anos de direito, os professores falam disso e depois a gente até esquece, né? É um direito muito diferente, né? Assim, é como no Reino Unido também, é direito baseado nos costumes. Então, basicamente, assim, a pessoa teria que fazer uma outra faculdade para exercer a profissão de advogado propriamente dita no Canadá. Mas existe essa possibilidade de fazer o college, que seria uma espécie de pós-graduação. E se a pessoa faz esse college num curso, digamos assim, chamado paralegal, né? Ele pode exercer uma função ali quase que de advogado, digamos, né? Assim, ela tem algumas restrições, então não pode exercer todas as funções de um advogado, mas quase todas. E aí, esse college dura aí no máximo uns 2 anos, né? E a pessoa consegue exercer basicamente tudo, principalmente direito de imigração, direito de trânsito, ela pode ir à corte defender o seu cliente. Então, assim, né, de acordo com informações que eu peguei, inclusive com essa minha colega que mora e trabalha com isso no Canadá, seria mais vantagem fazer esse college de paralegal, tá? E uma pergunta: quais seriam os custos para que eu fizesse essa pós, né? Digamos assim. Qual Uhum, seria o uhum. custo, né? O custo geral, digamos assim, para ir Sim, para o Canadá, para fazer essa pós, sim, para se manter no sim, Canadá, porque você vai ter que certo. morar em algum lugar, você vai. Enfim, Sim, quais seriam os sim. custos? Não precisa ser precisa, né?
mas Tá. mais ou menos. E depois que eu fizer Tá. esse curso, depois que eu fizer essa pós, né, em quais áreas do direito que eu posso trabalhar, que eu posso efetivamente advogar? Tá. Então, foi também uma pergunta assim que eu acho que é uma das principais, né? Custo, porque a gente fala muito assim, eu vou atrás do meu sonho, tudo bem, mas a gente tem que fazer o planejamento financeiro, não tem jeito, né? A Senão vira gente, pesadelo. infelizmente, exato, e assim, infelizmente ou felizmente, não sei, né? O mundo é movido a dinheiro, não adianta. Então, essa minha colega me falou que ela já fez, enfim, né, esse curso, mas um colega dela que terminou há pouco tempo, ele fez uma somatória em reais, tá? Então, assim, se você for falar assim, eu vou pegar o dinheiro todo agora, né, para investir, sendo que não é necessário, eu vou explicar. Seria R$ 300.000 para 2 anos, já inclusa moradia, a alimentação, seguro e o college. Tá? Então, assim, só que você fala, poxa, mas eu, né, eu não tenho R$ 300.000 na minha conta. Só que, assim, você tem que ter em mente que quando você pede esse visto para o governo do Canadá, obviamente, você tem que comprovar ali que você tem como arcar com seus custos, mas você pode trabalhar 20 horas por semana. Né? Então, você tem que considerar isso, que você não vai tirar 300.000, quer dizer, a não ser que você tenha, né? Mas, assim, mesmo que a pessoa não tenha esse dinheiro disponível, ela pode contar que ela vai poder trabalhar 20 horas por semana. E, de acordo com a minha colega, cá entre nós, já que estamos só eu e o Rogério aqui conversando, né? Uma Claro. conversa privada, ninguém está ouvindo. As pessoas acabam trabalhando mais que 20 horas por semana, tá? E Então, só uma dúvida assim, né? Tipo, R$ 300.000. E o retorno disso, o retorno financeiro uhum, disso, será que é rápido? Será que demora para ter sim. esse retorno? Então, até foi uma questão também que eu coloquei para ela, assim, a gente até vai falar, né, você perguntou, inclusive, né, que áreas que pode trabalhar, então, as mais comuns são direito imigratório, né, e trânsito. As que não pode trabalhar é família e direito penal, criminal. E aí o retorno. Cada caso, depois de formado, né, você terminou aí o seu college, a sua pós. Então, a cada caso que você pega, são de 5 a 6 mil dólares canadenses. Tá? Isso sem você ser inscrito numa ordem, né, de advogado. Sendo que aqui, né, como eu falo, eu dou asas aí à minha concorrência. Tem, Imigração tem duas perguntas tem aqui já. muita. Vamos lá, vamos Não, ver se eu não, não, mas consigo não, responder. pode continuar. Imigração. Não, então, assim, imigração, eu falo disso para Portugal também. Como são países que estão precisando de imigrantes, estão precisando de mão de obra, assim, quando você trabalha com imigração, não te falta trabalho, isso eu posso garantir, né? Porque sempre tem aquela pessoa, às vezes você pensa assim, mas a pessoa quer ir para trabalhar meio que numa mão de obra menos especializada. Não, não tem só isso. Tem pessoas que querem investir no país, tem pessoas que querem, enfim, ir por uma empresa. Então, no caso, seria a empresa que iria te contratar para fazer a parte aí de visto do empregado dela. Então, assim, tem um campo muito grande, né, para trabalho. Eu, Tá, vou- então a resposta não seria um investimento perdido e o retorno não seria tão demorado, tá? eu vou só concluir o Canadá e daí depois eu faço essas duas perguntas, porque ela tem a ver Tá com bom, os outros países também. tá. Então, digamos assim, você falou do custo, né? Então, se eu for para o Canadá e eu sou casado, por exemplo, então eu quero levar o meu cônjuge para fazer essa pós, né, esse college. Como funciona o visto para ele e se ele poderia trabalhar também enquanto eu faço essa pós? É, o Canadá, o governo, né, do Canadá tem essa sacada que é muito legal. Então, ele concede o visto, né, o Canadá é um país muito pró-estudo, então a pessoa que demonstra que quer ir lá para estudar, né, então, quer dizer, não quer ir lá para ficar ilegal, não, quero ir para alavancar minha carreira, tal, mesmo que depois você fique, a maioria das pessoas que vão para fazer, seja o college, seja, enfim, alguma especialização, eles
eles acabam ficando, né? Então, por a qualidade de vida, etc, né? Então, assim, no caso do cônjuge, o Canadá é um dos poucos países, pelo menos que eu tenho conhecimento, que quando concede o visto para estudo para um dos cônjuges, o outro pode trabalhar. Tem o work permit, que eles chamam, que é a permissão para trabalhar a período integral. Por quê? Porque o governo entende se um está trabalhando, ou se um está estudando, o outro está mantendo a casa. Então é muito interessante. É diferente de muitos países, tá? Beleza, tem uma pergunta aqui do Emerson. Emerson, meu grande amigo aqui, vizinho, colega de trabalho, é tudo. Emerson é triatleta, inclusive, nós já fizemos uma live juntos. Ah, eu vi a live dele, eu Então, vi. ele está te perguntando aqui, ó. Eu tenho dupla cidadania espanhola. Lá tem que fazer algum tipo de validamento de função? Tá. Então, essa questão, assim, né, eu sempre falo que, tudo bem, se a pessoa tem dupla cidadania, ela tem direito, a princípio, a morar, trabalhar, etc., no caso dele, que é cidadania espanhola, então em toda a União Europeia, que são 27 países ali, mais ou menos, né? A questão é, na nossa área jurídica, que exige ali, né, uma inscrição numa ordem e tal, né? A Espanha, eu não sei exatamente o procedimento, mas a princípio, né, se a pessoa quer trabalhar como advogado espanhol, tá? Se inscrever na ordem e tal, como se fosse um advogado espanhol. Então, assim, ele não tem essa questão do visto, né, já que ele tem a dupla cidadania, ele pode ir. Ele pode comprar a passagem dele e simplesmente ir sem passagem de volta. E daí Né? lá ele consegue trabalhar normalmente. Se ele não for advogado, né? Ele consegue ou ele tem que ter uma Então, especialização? na nossa área tem requisitos. Então, primeiro seria a língua, né? Os países exigem assim que você apresente ali um certificado de língua. E tem países, eu vou falar também um pouquinho assim da Alemanha, que exigem para se inscrever na ordem, exige ali um certo curso, né? Um certo curso e também estágio em algum lugar para a pessoa poder se inscrever na ordem e ser considerado ali um membro da Ordem dos Advogados aí da Espanha, tá? Eu não sei especificamente os requisitos, mas existem, tá? Não é simplesmente ir lá e só que tem aquela possibilidade que eu falei anteriormente, ele pode trabalhar como advogado brasileiro na Espanha e ele não precisa de visto, então isso já é meio caminho andado, tá? Maravilha. Isso é E possível. deixa eu te perguntar outra pergunta aqui. E assim, por exemplo, no Canadá ou em outros países assim que você vai para lá para advogar também. Eles lá, eles vão dar preferência. Ó, o Emerson está falando que esclareceu bem e agradeceu. Então, nesses outros países que eu vou advogar também, você acha que eles vão contratar um advogado brasileiro ou eles vão dar preferência para um advogado que seja do país deles? Rola Tá. um É, preconceito? Ó, depende muito. Eu posso falar bem da Alemanha, que eu tenho experiência. A Alemanha, principalmente a cidade de Hamburgo, onde eu trabalhei, Hamburgo é muito cosmopolita, tem também muita imigração. Então, eles têm aquela mentalidade que um estrangeiro agrega, tá? Outros países, como é o caso, eu falei, né, Israel. Israel, assim, eles vão dar muita preferência para quem é judeu, mesmo que você não tenha ainda a cidadania israelense, mas por causa da cultura, o próprio Estado de Israel foi formado com base na religião, então não dá muito para fugir disso, tá? Agora, assim, preconceito, né? Quando você vai para a área, né, internacional, você vai para outro país, você também tem que estar aberto, né, a querer trabalhar, literalmente assim na área internacional, né? E aí a gente envolve não só o direito do país, como a cultura, etc. Então, assim, eu não sinto preconceito, mas, por exemplo, a Suíça, vou falar de um país também que eu conheço de perto. A Suíça é um país que, assim, há pouco tempo que eu digo, há uns 12 anos, a Suíça entrou para a área Schengen, que é a área de livre circulação de pessoas. Então, até uns 12 anos atrás,
a Suíça, mesmo sendo encravada ali na Europa, ela é um país encravado ali, né? Ela não fazia parte nem da União Europeia e nem da área Schengen. Então, ela era como se fosse uma ilha. E a Suíça tem uma qualidade de vida muito boa, né? Então, ela era visada por todas as pessoas do mundo, mas inclusive os europeus ali ao redor. Então, era muito comum os italianos, né, quererem ir para a Suíça, mesmo porque uma das línguas oficiais da Suíça é o italiano. Só que a Suíça tinha uma coisa, eu acredito que ainda tem, que é a cláusula da necessidade, vamos colocar dessa forma numa tradução livre aí. Então, assim, ela dava preferência para um advogado suíço. Se não tivesse um advogado suíço para exercer essa profissão, um advogado ali da Europa. Se não tivesse, aí um de fora. Então, assim, não sei se isso a gente pode chamar de discriminação, mas existia essa ordem. Entendi. Tá? Então... E agora, outra pergunta. Os advogados de outros países, eles cobram consulta jurídica ou eles também tiram a dúvida assim? Você é advogado, posso tirar uma duvidazinha assim, rapidinho, vou só te fazer uma perguntinha. Isso a minha mãe fala que eu sou turca, mas isso eu aprendi nos países europeus, que assim, na Alemanha eles cobram em euro, né, obviamente, a moeda do país. Na Suíça, que eu acabei de falar, o advogado te manda a fatura, assim, e-mail enviado, 50 centavos. Impressão, 2 francos suíços. Eles cobram a impressão? Cobram o e-mail enviado. E aqui no Brasil o pessoal não cobra nem a consulta. Exato. Não, isso assim, eu não sei te dizer se é cultural, eu não sei te dizer, mas lá, né, enfim, Alemanha, mesmo Portugal, Portugal é um pouco, a cultura é um pouco mais parecida com a gente, então às vezes assim, até uma pergunta, os advogados acabam respondendo, mas se for uma consulta, você vem aqui no meu escritório, eu vou sentar, ou então uma teleconsulta, eles acabam cobrando sim. Maravilhoso. E tem que cobrar. Brasileiro tem que aprender, né? Mas enfim, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora a gente vai entrar mais na parte da União Europeia. Então, para um advogado brasileiro trabalhar na área jurídica na União Europeia, né, em qualquer um dos países da União Europeia, qual seria o caminho mais indicado e mais rápido? Certo, isso vale aquela resposta que eu dei sobre a Espanha, eu não adiantei porque eu ia falar agora. Então, assim, se a pessoa não tem dupla cidadania, tá? Vou começar falando uma pessoa que não tem dupla cidadania. E ela quer advogar, enfim, trabalhar na área jurídica na União Europeia. Primeiro, assim, o caminho mais fácil é Portugal. Então, fazer a inscrição lá na OA, que é a Ordem dos Advogados, lá de Portugal, tá? Que é muito facilitada, né? Só que aí, uma pessoa que não tem a dupla cidadania, ela tem a parte do visto, que não seria o caso da resposta que eu dei agora há pouco sobre a Espanha, né? Se a pessoa tem a dupla cidadania, então, assim, é muito mais fácil. Ela faz a parte da inscrição na Ordem dos Advogados em Portugal, né? E o visto de trabalho, entre aspas, ele não precisa, porque ele já está livre. Só que ele vai ter que observar ali as regras de atuação em cada país da União Europeia, tá? Então, Portugal é o único país ali que facilita para brasileiros, ou melhor, para quem é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Entendi. Vamos colocar dessa forma. E como que funciona, já que a gente está falando de Portugal, como que funciona o procedimento de inscrição na ordem? É um procedimento que, assim, ele é muito baseado na igualdade entre os países, né? Então, Brasil e Portugal tem aí até firmado um estatuto de igualdade. Então, tanto advogados brasileiros lá para Portugal quanto vice-versa, né? Então, se um advogado é inscrito aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, ele se inscreve, ele tem a possibilidade de se inscrever lá na Ordem de Portugal sem necessidade de prova ou estágio prévio, né? Então, enfim, pela ligação que ambos os países têm, tem essa facilitação. Aí o procedimento, que leva aí de uns 3 a 5 meses,
É basicamente documental, né? Então, passaporte, fotos, o processo da OAB, a pessoa vai ter que providenciar, né, perante a nossa OAB, o processo todo ali de inscrição, que tem a questão também disciplinar dele, enfim, toda uma questão documental. Certificar antecedentes criminais, tanto daqui, né, do Brasil e de Portugal, ou até de algum outro país que a pessoa tenha vivido, né, nos últimos anos. E aí pagar uma taxa de 300 euros e a pessoa se inscreve. O procedimento, como eu falei, demora aí de uns 3 a 5 meses. Isso é a inscrição na OAB. Visto é outra coisa. No caso de Portugal, o visto adequado seria o D2, que é para profissionais autônomos, tá? Então a gente pode fazer uma live depois sobre visto, mas é isso. Tá bom? O Portugal é o único país, né, falando da União Europeia, que não exige prova nem estágio, né, e conhecimento da língua a gente, né, fala a mesma língua, então não precisa. Então, assim, é o país mais facilitado que tem, tá? Maravilha. Para fazer a inscrição. Tem uma pergunta da Raquel aqui. Raquel, advogada, amiga, está sempre presente também. A Raquel está perguntando se nesses outros países os processos são eletrônicos ou se são processos físicos. Tá, né, falando dos que a gente está falando aqui na live, eu acredito que ela esteja falando, né? Israel, Canadá e Portugal. Portugal, a princípio, o processo não era eletrônico. O processo de inscrição na OAB, alguma parte, né, a parte de formulário, sim, a parte de documentação tinha que enviar original, apostilado e tudo, né, para o governo. Eu acho que ela quis... De visto. Eu acho que ela se referiu aos processos em si mesmo, os processos... processos judiciais, processos judiciais. Isso, se são eletrônicos ou físicos. Tá. Na Alemanha e em Portugal, eu sei que são eletrônicos, tá? Em Israel, nem todos, tá? Nem todos. Minha colega me falou alguma coisa disso, depois eu posso até confirmar com ela, mas nem todos os processos são eletrônicos, tá? Itália, processos hoje são todos eletrônicos, só para, né, Alemanha também. Maravilha. Tá? A Rose Claire, também amiga, está perguntando aqui, qual que é o valor da anuidade da OEA em Portugal? Não essa que a gente paga para fazer a inscrição, mas a anuidade que tem, se tem, né, anuidade, qual seria mais ou menos o valor? Tá, a anuidade da ordem lá de Portugal, ela varia com o número de anos, né, que você é inscrito. Então, se você é inscrito até 4 anos, isso aí conta os anos que você já é inscrito aqui na OAB, né, se você for fazer essa inscrição. Então, advogados contariam daqui. Então, assim, inscritos até 4 anos seria em torno de 150 euros, de 4 a 6 anos, 250 euros, e a partir de 6 anos, 350 euros. Né? Então, levando em consideração, eu sempre penso em relação ao salário mínimo, né? Nós pagamos aqui quase um salário mínimo. Lá é metade, né? A OAB a anuidade mais cara, o salário mínimo em Portugal está 705 euros. Então, é meio salário mínimo, né? E eles ainda parcelam em 4, enfim. Enfim, né? Só para a gente parar e pensar. É que aqui a gente tem mais vantagens, né? OAB, nossa, tem um monte de coisa. Eu não posso falar da OAB, porque agora eu sou presidente de comissão da OAB. Olha, não, vamos falar só bem. Maravilhosa. Vamos falar só bem. Tem outra pergunta aqui, vamos passar para as perguntas. Quais são as áreas mais promissoras para a atuação em Portugal? A pergunta da doutora Rafaela Dantas. Tá. Eu até falei um pouco na outra live, né, que assim, Portugal, por ser a mesma língua, o direito, né, a gente tem origem no mesmo direito de Portugal, enfim. Então, assim, seja lá qual área você estiver pensando em atuar, você vai encontrar trabalho, tá, assim, com mais ou menos dificuldades. Só que, assim, você tem que pensar que quando você vai para outro país,
você já leva essa experiência com você. Então, assim, geralmente quem vai te procurar são pessoas. Ah, mas como que você fez o seu processo de imigração, tal? Então, assim, o que eu falo, área imigratória, né, advogado de imigração, né, imobiliário em Portugal, porque o setor imobiliário está bombando lá em Portugal, Vou para lá. inclusive com o público brasileiro, Depois da para live aqui, vistos. depois da live Já aqui, fez a malinha, né? a gente vai conversar. Tô brincando. Então, assim, né, Portugal, assim, é legal porque o leque acaba sendo maior que os outros países, né? Mas eu sempre friso nessa questão, assim, imigração, por quê? Porque você está fazendo, né? Você já, quando você vai, você já fez o seu processo, digamos, né? Então, assim, você acaba sendo expert já nesse quesito, né? Então, assim, e lá tem muito campo para isso, imobiliário. Eu diria advogados assim que mexem com proteção de dados, tá? Porque a Direito área assim digital. de exato, tá? Maravilha. E você comentou com a gente agora há pouco sobre o Estatuto de Igualdade firmado entre Brasil e Portugal. Uhum, E se eu queria saber, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse estatuto e se os uhum. beneficiários dele poderiam prestar concurso público em Portugal, por exemplo. Isso é uma coisa bem interessante também. O Estatuto de Igualdade, né, ele se divide em três partes, mas falando rapidamente, é o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos e Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres e Direitos Políticos. Então, basicamente assim, o mais simples, você precisa apenas residir legalmente em Portugal. Então, quando você tiver o título de residência em Portugal, que é um trâmite, você pega o visto, depois você se legaliza lá perante o CEF, que é a Polícia Federal deles. Então, assim, fez isso, você já pode solicitar esses benefícios do Estatuto de Igualdade. O de direitos políticos e o outro, que é o mais amplo, que engloba direitos e deveres e direitos políticos, ou seja, os dois, você precisa estar residindo há pelo menos 3 anos em Portugal. Então, assim, né, eu falaria aqui uma live sobre ele, mas assim, é muito 4 legal lives eu já porque contei aqui. Ela, e assim Ela já falou aqui umas 4 vezes assim. Não, então, sobre esse tema, uma live ficaria falando aqui. Já são 4 lives. Eu já tô contando aqui. a gente vai ficar o ano inteiro aqui fazendo Eu vou live. fechar um mês Mas só de live de direito internacional. comigo, é isso aí, Isso. fechado já. Mas assim, né, esse Estatuto de Igualdade, que foi ali uma convenção firmada em 1972, né, entre Brasil e Portugal, e depois houve uma ratificação no ano de 2000, ou seja, uma confirmação que os dois países queriam continuar com esse acordo. E esse acordo ele é baseado justamente ali na igualdade de direitos previstos tanto na Constituição portuguesa quanto na brasileira, querendo equiparar, né, cidadãos brasileiros lá em Portugal e portugueses aqui no Brasil. E aí, o que acontece quando a pessoa já é residente ali em Portugal? Falando de um brasileiro para lá, mas tudo que eu falar vale para um português aqui no Brasil. Então, um brasileiro que está lá, pegou o seu título de residência, a sua permissão de residência lá em Portugal, a princípio a lei não fala de tempo mínimo, mas lá o CEF, a Polícia Federal, exige aí uns 6 meses, mas assim, a lei não fala tempo mínimo. Pegou o título de residência, ele pode pedir esse benefício, que é o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Com isso, o brasileiro se submete às leis penais lá de Portugal. Né? E aí, com os 3 anos, ele pode, inclusive, escolher votar lá em Portugal. Aí ele abre mão de votar aqui no Brasil e vota lá em Portugal. Tá? E aí tem uma série assim, de questões e benefícios, inclusive prestar concurso público. Né? Só não pode prestar concurso público para aqueles cargos que são para portugueses natos. Tá? Por quê? Porque o brasileiro que é beneficiário desse estatuto e o português que é beneficiário aqui no Brasil, ele tem a mesma igualdade, o mesmo tratamento, então os mesmos direitos, só que ele não perde a sua nacionalidade, ele continua, né, sendo brasileiro ou Sim. sendo português, caso ele seja
Então, é uma coisa interessante porque, assim, ela não é uma cidadania, tá? A pessoa não tira uma cidadania, mas ele é beneficiário desse estatuto que traz uma série de benefícios, inclusive, assim, é uma questão de extradição, né? Eu falo muito no canal. Então, assim, então um brasileiro que está em Portugal e é beneficiário desse estatuto, ele só pode ser extraditado se for o Brasil que peça essa extradição, que é onde, né, o brasileiro nasceu. Se for Estados Unidos, ele não pode ser extraditado, entendeu? Ele tem a mesma condição como se ele fosse um português. É muito interessante, é muito interessante. Bacana. Fala um pouquinho para a gente, ainda relacionado a Portugal, sobre a manifestação de interesse, né? E a questão do brasileiro entrar em Portugal como turista e ficar por lá Uhum. já. Isso, assim, tem pessoas, né, que falam assim, essa questão de inscrição na OAB, mas é melhor fazer enquanto está aqui no Brasil, ou eu vou para Portugal e faço por lá, né? É assim, sempre, né, eu como advogada, eu falo assim, é bom você sair com o visto, né? Então, né, partindo do pressuposto que a pessoa não tem a dupla cidadania e tal, tem o passaporte brasileiro. Então, assim, o certo, eu quero estudar em Portugal, peça um visto de estudo. Mas demora, mas é custo, mas você vai sair com aquela certeza, digamos, né, que você vai entrar no país, que você não vai ter problema, enfim, que você não vai ser deportado, tal. Tá, não deu certo, ou não tem paciência, ou sei lá, qualquer motivo, eu já tô com viagem marcada para Portugal. Tá. Portugal dá essa possibilidade da pessoa entrar como turista, né? Então a gente tem, o brasileiro tem direito a 3 meses como turista, né? 90 dias de ficar em Portugal. E nesses 90 dias a pessoa pode se regularizar fazendo essa manifestação de interesse, que nada mais é do que é, pedir, como se ela estivesse pedindo visto, mas já em território português, né? Então, assim, ela vai, aí no caso do advogado, né? Vamos focar aqui para esse público. Eu fui como turista, eu dei entrada lá na OAB, né, para fazer a minha inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, e quando sair já quero começar a trabalhar por lá, né? Só que eu só peço cuidado quando a pessoa faça isso, porque assim, não é ilegal, é uma possibilidade que a lei de estrangeiros lá de Portugal dá, então é totalmente legal esse procedimento. Só que assim, você tem que ter em mente que 90 dias passam muito rápido, essa inscrição na OAB, ela às vezes demora de 3 a 5 meses, tá? Pela minha noção aí que eu vejo. Então, assim, passou dos 90 dias, se você não tentou se regularizar, então não saiu sua AB para você fazer essa regularização, ou você não conseguiu, porque você pode fazer isso em paralelo, sei lá, começar a ser Uber lá, aplicativo, dirigir aplicativo, sei lá, ou motoboy, não sei, alguma coisa assim, estafeta, como eles chamam, né? Tudo bem, você pode, só que você tem que tudo se regularizar dentro desses 90 dias. Se você não Entendi. se regulariza, você tem que pedir a prorrogação de visto por mais 90 dias, mas o governo pode ou não conceder. Então, assim, se você sai com visto do Brasil, você não tem essa dor de cabeça, Maravilha. tá? E eu já tendo tudo regularizado, já tenho a minha inscrição na OAB de Portugal. Como advogado brasileiro, eu posso trabalhar em outros países da União Europeia também? E o meu visto valeria para esses outros países? Aí, assim, falando da inscrição, a inscrição na Ordem dos Advogados lá de Portugal, ela é válida em toda a União Europeia, tá? Agora, uma pessoa que não tenha, né, nacionalidade ali, dupla cidadania de algum dos países da União Europeia, ela tenha só o visto para Portugal, tá? Esse visto só vale para Portugal, entende? Então, assim, são duas coisas diferentes, né? Então, e se a pessoa, por exemplo, eu tenho dupla cidadania italiana, eu posso me inscrever na Ordem dos Advogados lá de Portugal, com a minha formação, né, com a minha inscrição aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, e por ter a dupla cidadania, depois ir para a Itália e fazer o procedimento lá, ou mesmo
prestar serviço com a minha OAP, né? Não é certo falar, é a OA lá de Portugal, mas a ordem lá dos advogados de Portugal. Então são duas coisas, tá? Entendi. Inscrição e visto. Entendi. E na Alemanha, como que funciona essa questão? A mesma coisa. Então, aí, por exemplo, uma pessoa, a questão de visto sempre, assim, vale só para o país que o concede, tá? Então, mas a inscrição, se um brasileiro se inscreve na ordem dos advogados ali de Portugal e por acaso vai estudar, vamos imaginar que ele vai fazer uma pós-graduação na Alemanha. E aí ele fala assim, mas eu gostei da Alemanha, eu quero trabalhar na Alemanha com a ordem já lá de Portugal, né? Com a inscrição lá de Portugal. Ele fazendo 3 anos de estágio num escritório alemão, ele consegue se inscrever na ordem alemã. Que Tá? bacana. Então, é uma possibilidade a mais, né? E a Alemanha aqui, eu faço um parênteses, ela mudou a lei há pouco tempo, então ela está dando visto, inclusive, assim, para quem é formado, para quem tem uma formação, né, uma graduação, está dando visto, por exemplo, para 6 meses procurar emprego na Alemanha, entendeu? Então, assim, a Alemanha está sendo bem, assim, bem generosa, digamos, tá? Entendi. Com quem quer estudar. Tá? Você já respondeu aqui, né, que tinha até uma pergunta que anteciparam sobre a anuidade da OAB em Portugal. Como que funciona a questão da anuidade nos outros países que você mencionou, no caso Israel e Canadá? Né? Se tem só anuidade, se tem algum seguro profissional, se tem alguma outra taxa além dessas que eu tenho que pagar? Portugal é bem interessante, porque assim, na União Europeia, no geral, muitas regras, né, são assim uniformizadas. Outras, eles dão uma diretriz, né, e cada país põe ali as suas regras. Então, por exemplo, seguro de responsabilidade, né, profissional, responsabilidade civil, é uma coisa muito séria na União Europeia. Tá? Então, assim, tanto Portugal quanto a Alemanha, por exemplo, prevêem que um advogado tem que ter um seguro para algum erro, alguma coisa assim, algum dano que ele cause ao cliente, né, decorrente da prestação de serviço. Só que Portugal, no estatuto ali dos advogados, eles prevêem que esse seguro deve cobrir pelo menos 50 mil euros. Tá? Só que esse seguro já está incluso na anuidade. Entendi. Né? Então, esse ano, por exemplo, eu entrei no site lá da Ordem de Portugal, eles falaram que a própria Ordem contratou um seguro com cobertura de 150 mil euros, já incluso nessa anuidade. Então, todo advogado inscrito e com a anuidade em dia já está coberto. Se o advogado ou o escritório quiser uma cobertura um pouco maior, aí ele contrata por uma seguradora particular. Tá? Entendi. Israel tem um seguro obrigatório, só que assim, ele é obrigatório, mas é como aquela coisa, é obrigatório, mas ninguém te cobra, né? Ninguém fiscaliza. Só vai, ninguém fiscaliza, mas assim, se acontece alguma coisa, aí, né? Aí é aquela hora que fala, mas você tinha que ter o seguro, né? Enfim, e a anuidade gira em torno de 9 mil shekels. O salário mínimo lá, shekels, está 1,65 para o nosso real. Então, assim, é bem alto, mas, assim, 9 mil shekels seria um salário mínimo e meio. Eu sempre calculo, né, em torno do salário mínimo. Então, um salário mínimo e meio lá em Israel, tá? Canadá, paralegal, né, paralegal, não tem anuidade, mas é exigido um seguro também. Tá? Entendi. E se eu tiver, por exemplo, uma dupla cidadania, é mais fácil imigrar mesmo fora da União Europeia ou por quê? Sim. Bom, para a União Europeia, então, se a pessoa tem uma cidadania de um dos países da União Europeia, pode viver, né, pode fazer a malinha, comprar passagem de ida sem volta, só que óbvio, aí cada profissão, né, como a gente está falando, advogado, vai ter que ver como que a pessoa vai trabalhar como advogado, mas a princípio pode viver, morar, estudar como se, né, um cidadão como se tivesse nascido ali, né. Fora da União Europeia, o Canadá, por exemplo, ele dá muitos benefícios e muita facilitação para quem tem cidadania europeia.
né? Porque o Canadá tem acordos firmados com a União Europeia. Né? Então, por exemplo, é o que eu falo, quando você tem dupla cidadania, você tem tudo em dobro, inclusive problemas, né? Mas assim, você tem benefícios. Então, eu tenho os benefícios dos acordos firmados pelo Brasil. Então, no caso de Portugal, eu como brasileira, eu tenho benefícios ali, se eu quiser fazer, sei lá, manifestação de interesse, alguma coisa assim. Se eu uso a minha cidadania europeia, eu tenho os benefícios dos acordos firmados ali com a União Europeia. Estados Unidos, por exemplo, eu dou um exemplo que, né, algumas pessoas perguntam, se um brasileiro, né, uma pessoa com passaporte brasileiro, quiser um visto de investidor nos Estados Unidos, ele tem que investir US$ 1 milhão. Nossa. Se um europeu quiser o mesmo visto, US$ 250 mil. Ainda assim é alto, mas assim, é um quarto do valor, né? Então, você acaba, enfim, você acaba aproveitando de dois mundos, né? Maravilha. Não só dentro da União Europeia. Ó, né? eu falei nela agora há pouco e ela acabou de entrar na nossa live, a Laura Malcriada, que é a Tatá no Digital. Vou assistir a live dela. A live vai ser no dia 9 de fevereiro, próxima quarta-feira. Então tá Vou todo mundo agendar convidado para assistir essa live com dois advogados totalmente fora da casinha, fora do padrão. Vai ser no mínimo São esses engraçado. que têm sucesso. É. São esses que têm sucesso. No caso, todos nós temos, né? Mas, então, não percam, hein? Dia 9 de fevereiro. E a gente já está chegando no finalzinho da nossa live de hoje e eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Quais áreas do direito são mais requisitadas nesses países abordados, né? Que são Israel, Canadá e Portugal. Portugal você falou um pouquinho, mas se você quiser só complementar com os outros dois, Sim. então quais são as áreas do direito mais requisitadas? Não vale imigração, que eu já sei que você vai falar que é imigração. Tá bom. Mas, por exemplo, não, mas vale. Israel, né? Israel, assim, é quem mexe muito com contratos internacionais, né? E aí é aquela coisa, né? Fala o inglês, porque a língua de negócios, né? Querendo ou não, é o inglês, né? E mesmo em Israel, que é um país que dá muito valor para quem fala a língua local, o hebraico, mas assim, nesse caso, né, inglês. Se a pessoa tem experiência, e aqui eu falo experiência, viu? Eu não falo nem currículo, porque essa minha amiga já está lá há muitos anos, ela fala, ninguém me pede currículo, me pede experiência, o boca a boca, as pessoas me recomendam, enfim, se você tiver experiência, mesmo que levando aqui do Brasil, né, em contratos internacionais, Israel, você vai ser muito bem-vindo, né, em Israel. Bom, Canadá, né, eu falei já, enfim, né, se a pessoa faz essa pós, né, o college. Em paralegal, esse college em paralegal, trânsito, as pessoas, né, diferentemente daqui que você mesmo faz o seu recurso, lá as pessoas têm que ir à corte, né, então assim, o paralegal para representar, né, o cliente, então é uma área muito procurada, muito requisitada, e como o país é um país de imigração, né, você acaba assim, né, mexendo com pessoas, você falando outras línguas, então assim, sei lá, vai ter tanto brasileiros quanto imigrantes até de Portugal, então assim, o fato de você falar já o português e o inglês, né, obviamente que você já tem aí uma clientela maior do que uma pessoa local, né, uma pessoa local, tá? Sensacional. E para a gente encerrar a live, que a gente já passou muito rápido, 1 hora. Já estourou. Não estourou, mas faltam uns 2 minutinhos ainda. Mas assim, quais seriam as principais dicas, assim, as dicas gerais que você daria para quem está querendo imigrar para esses países e trabalhar na área jurídica, né? Para essas pessoas que querem seguir, que é o tema da live, Sim. essas pessoas que querem seguir a carreira jurídica em outros países. Sim. Primeiro assim, né, eu sempre falo, se for possível, obviamente, eu sei que isso gera custos, mas assim, conhecer o país, né, então se você já é formado aqui no Brasil, né, nessa área jurídica, então assim, conhecer o país que você pretende morar,
né, assim, sob a ótica, né, do profissional de direito, qual é a carência desse país, né? O que mais, o mercado de trabalho mesmo, né? Segundo lugar, a língua, não tem jeito, né? Salvo Portugal, e aqui eu até faço um parênteses, Portugal, tudo bem, você vai conseguir morar, se estabelecer, mas assim, se você não fala o inglês, é meio que igual ao Brasil, assim, quem fala o inglês tem mais possibilidades, entendeu? Se você fala ainda uma terceira língua, melhor ainda, né? O mundo está globalizado, então não adianta a gente fugir disso. Claro, Portugal é a nossa língua mãe, né? Fala a nossa língua mãe, mas assim, você tendo um idioma a mais, aí, por exemplo, se vem uma oportunidade para você trabalhar na Alemanha, poxa, você já está meio caminho andado, né? Então, assim, sempre conhecer o país, né, previamente, se possível, línguas, planejamento financeiro, principalmente, né, como a gente falou, para o Canadá, R$ 300 mil, tudo bem, mesmo que você não tire do bolso agora, mas assim, você tem que ter em mente que você vai ter que despender esse dinheiro, né, você tem que falar, poxa, são 2 anos ali no mínimo, que eu vou batalhar para isso, então também tem que ter essa vontade, né, você tem que ver se é isso que você quer. E para profissionais que ainda pensam, né, estão um pouco antes, assim, não entraram na carreira jurídica, mas pensam na área internacional, veja bem, às vezes é melhor você tentar fazer a faculdade já lá, né? Assim, eu sei que não é todo país que dá possibilidade, mas, por exemplo, Portugal, né, a língua é a mesma, eles têm muitas facilidades aí para brasileiros, mesmo o Canadá, se você demonstra que você está indo para estudar, eles abrem as portas para você. Então, assim, né, defina primeiro o que você quer e depois siga esses outros passos. Maravilha! E depois, se você quiser ir e quiser mais informações de como você tira o seu visto, sua dupla cidadania, quiser tirar alguma dúvida relacionada a essa live que nós fizemos hoje, então eu queria que você deixasse aqui o seu contato, o seu Instagram, o Tá. seu canal do YouTube, como que as pessoas te acham para falar nesse assunto. E para te Bom, hoje eu contratar já. também, né? Opa, por favor. Hoje eu já vivo aqui no canal do Rogério, no Insta do Rogério, então as pessoas têm facilidade de me encontrar por aqui. Mas brincadeiras à parte, né? O meu Insta é o Zampini Fabiola, o meu sobrenome, meu nome. Eu tenho um canal lá no YouTube, FSZ, as minhas iniciais, FSZ Internacional, né? E meu e-mail, né, fabiolazampini@yahoo.com.br. Enfim, tenho o Facebook, me procura lá, Fabiola Zampini. Joga um sinal de fumaça que eu também respondo. E Maravilha! assim vamos. Então, assim, Certo? certo, maravilha. Eu queria te agradecer novamente por ter aceito o convite, por ter feito mais uma live aqui no canal do Vida de Advogado. Agora a próxima vai ser no seu. Já estou aqui me autoconvidando. Mas o convite já tinha sido feito. É que a gente tem que marcar data só e a sua agenda, né? Que é bem difícil. Não, a gente consegue. Olha, por incrível que pareça, eu já tenho live marcadas para todas as quartas-feiras de fevereiro. Já vou fazer aqui propaganda de novo. Então, para o pessoal que está aí, para você também. Na sexta-feira, agora, dia 4, eu tenho uma live extra que a gente vai falar sobre preservação, perícia no local do crime. É uma live bem legal para o pessoal de penal, com 2 peritos famosos, inclusive, que já participaram, inclusive, de séries na televisão, já participaram de programas na televisão, vai ser bem interessante. Legal. E na próxima quarta-feira, que é dia 9, a live com a Laura Malcriada e a Tatá no Digital, e é uma live fora do padrão, com 2 advogados fora do padrão. Depois, no dia 16 de fevereiro, vai ter uma live bem interessante também sobre acidentes em rodovias e as indenizações que podem surtir. Vai ser bem bacana. E no dia 23, uma live bem bacana também, que o pessoal vai fazer prova da OAB no dia 20 de fevereiro. Então, a live do dia 23 de fevereiro vai ser passei na OAB, e agora? Né? Se passou Vai na passar. OAB, e agora? E agora? E agora? Então, assim, não percam. Então, Fabiola, muito obrigado pela participação Eu que de novo. agradeço pela oportunidade, enfim, pelo espaço. E vamos só definir a data, Rogério, lá no meu canal. Pode deixar, já convite aceito. Muito obrigado, boa noite para você. Vou fazer a Obrigada. nossa selfie aqui Ah, rapidinho. tá.
Então arruma o cabelo, aquele sorriso. Aí, eu tirei a minha barba, tô me sentindo horroroso, mas vamos lá. Eu não, ia te falar, ficou bem esse novo visual. É, Ficou bem, o sorriso parece que fica mais vibrante. obrigado. Vou ver se eu consigo ficar por um tempo assim, mas eu sempre deixo a barba voltar, não tem jeito, já acostumei com ela. Faz No calor parte deve já. ser melhor, é igual o cabelo, né, comprido, assim, no calor, acho que é melhor assim, né, Não, e para usar a máscara também fica melhor sem. É horrível você Uhum, colocar a máscara imagino, com barba que fica imagino. tudo pinicando. Mas tudo A bem. gente vai se adaptando. É isso aí. Fabíola, obrigado. Uma boa noite para Obrigada, você Rogério. e até Para a você também e próxima. para todos. Boa Um noite, abração, pessoal. obrigada, viu? Tchau, 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 tchau. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.